Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. Simples assim, gente. Você não precisa nem ter o dom de 1 Coríntios capítulo 12, que é relacionado ao dom de discernimento de espíritos. Basta simplesmente você olhar para uma pessoa e do momento que você começar a conversar com esta pessoa, você vai poder detectar 19 características de um falso caráter. Percebe a gravidade do que está acontecendo hoje no meio da sociedade? Diga-se de passagem, no seio da igreja. É o que está acontecendo hoje diante dos nossos olhos. Paulo dando um despertamento ao jovem pastor Timóteo. E ele fala sobre 19 características fragmentadas de obreiros fraudulentos, de lobos devoradores transvestidos com pele de ovelha. Homens amantes de si mesmo, avarentos, coitada da viúva, do órfão, do jornaleiro e do estrangeiro que não são socorridos, hein? Presunçosos, soberbos. Presunção e soberba são co-irmãs. A soberba precede a queda de quem quer que seja. Lembra daquele ser soberbo, orgulhoso? Subirei as mais altas nuvens, colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo. Coitado, a criatura querendo ser mais que o Criador. O que aconteceu com ele? Você já sabe, né? Blasfemadores. Olha, gente, o que tem de gente nas redes sociais. É porque agora o século XXI está tudo nas redes, né? O que tem de gente blasfemando de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da Trindade. Gente, dá para fazer uma Bíblia satânica, por assim dizer. Você já sabe da história, né? De todos aqueles que blasfemaram contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo. Você já sabe do fim deles. Misericórdia, gente. Jesus falou, olha, contra o meu Pai você pode até falar mal do meu Pai, de mim também, mas contra o Espírito Santo, nem nessa vida, nem na outra haverá perdão. Por quê? Porque só tem um, gente, que convence o homem do pecado e da justiça. E o nome dele se chama Espírito Santo. Espero que você não caia nessa loucura de blasfemar contra o Espírito Santo. Desobediente a pais e mães. Essa geração do século XXI é a mais desobediente a pais e mães. Depois vai fazer igual a parábola do filho pródigo. Vai voltar só a capa da gaita, todo esbagaçado, toda esbagaçada. Mas o pai te ama, filho. O pai te ama, filha, com cordas de amor. Nunca o seu pai vai deixar de te amar. Nunca, filha, nunca, filho.
Mas está aqui. Êxodo capítulo 20, verso 12, né? O quinto mandamento com promessa de longevidade de vida para os filhos que honram o pai e a mãe. Agora deixa eu te dar uma deixa aqui na questão do original que foi escrito o livro de Gênesis, na letra hebraica. Quando o texto fala honrar pai e mãe, não é que você tem que bater continência, se bem que tem que bater mesmo, mas é no sentido do caráter. Porque se o seu pai e a sua mãe era, você sabe, né? Sua misericórdia e a graça, você não pode seguir os mesmos caminhos deles. Se o seu pai e sua mãe era mentiroso, era drogado, alcoolizado, era mexeriqueiro, era contendiosos, enfim, você não pode seguir esse caminho. Então, no original da língua hebraica, quer dizer isso, que você não deve ter o mesmo caráter. Não confunda caráter com karatê, por favor. Não, você não pode ter o mesmo caráter que o seu pai e a sua mãe tiveram. Aí sim, você, eu, nós estaremos honrando os nossos pais. E com certeza, né? Todo pai quer a vitória de um filho e de uma filha, com certeza. Honra o pai e a mãe. Ingratos, geração ingrata, tá comendo de manhã, de tarde, de noite, de novo comendo ovo, comendo isso, comendo aquilo. Ah, não, eu tô cansado de tomar café. Não, eu quero ingrato. Seja grato, meu irmão, seja grata, minha irmã. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus, no seu sermão, na oração do Pai Nosso, que ele disse que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós temos que ser gratos pelo pão nosso de cada dia. Sermos gratos. Quando você começa a agradecer, o Senhor libera as suas bênçãos sobre nós. Agora, se você começa a não agradecer e só a murmurar, qual foi o pecado que levou o povo de Israel a perecer no deserto? A murmuração, falaram mal de Moisés, das codornas, das cordonisas, da água da rocha, e durante 40 anos andaram em volta da terra prometida e um a um foi partindo para a eternidade, mas por causa da língua, que é um pequeno membro que incendeia uma floresta, põe o mundo a perder, ingratidão. Profanos, sem afeto natural, passa pelo pai, passa pela mãe, como se fosse uma parede, passa por um parente, por um amigo, por uma autoridade, por quem quer que seja, não tem afeto nenhum, não tem empatia com nada. Que geração é essa, gente? Você está vendo a pessoa chorando, gemendo, e você pode fazer alguma coisa e não faz. Se você não tem nenhum afeto com os de dentro, imagina os de fora. Irreconciliáveis. Não querem reconciliar-se com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a palavra, porque o orgulho blindou o coração e a mente deles da arrogância. São soberbos, não querem, são irreconciliáveis. Talvez só na hora da morte que vão se reconciliar com Deus. Misericórdia. Você não quer fazer igual o ladrão da cruz, né? Roubou a vida inteira, foi parar onde? Na cruz, né? Vacilão. Roma pregava todos os ladrões na cruz. E outros mais. Aí quando ele olhou para Jesus, ele se arrependeu. Puxa vida. Perdeu a vida toda, mas graças a Deus que se arrependeu. Mas já o outro ficou rindo e blasfemando de Jesus. Se ele aí no final ainda aceitou, voltou-se para Cristo ali se arrependido, mas se não, foi salvo só um, meu irmão. Cuidado. Se reconcilie com Deus hoje, agora e sempre. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, mais amante dos prazeres do que
amantes de Deus, os endonistas do século XXI. A palavra endonismo quer dizer, é uma palavra grega, que quer dizer que você vive do prazer para o prazer, mais nada. É como aquela frase mundana: curta a vida que a vida é curta. E assim vive o mundo. Deus te deu um X de vida, mas por causa da sua incredulidade, da sua ignorância, de todos esses requisitos aqui que eu falei agora de 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 5, você perdeu a vida, perdeu a saúde, porque você curtiu a vida, porque a vida é curta, né? Aí Paulo fala: destes, afaste-se, porque as más amizades corrompem os bons costumes. Deus te abençoe.